Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. Quero dar as boas-vindas a você aqui neste canal que tem como propósito levar o aprofundamento bíblico para você que realmente quer saber o que a Bíblia quer dizer. Bom, o texto de hoje é tirado lá do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 16 até o 19. Jesus está proclamando uma condenação exatamente àquela geração que não queria aceitá-lo. E muitas pessoas confundem um pouco esse texto porque ele parece ter uma linguagem um pouco estranha. Eu vou te explicar esse texto hoje aqui, versículo a versículo. Antes, quero pedir que você deixe aqui a sua curtida, é muito importante isso, que você deixe aqui o seu comentário, eu olho todos eles, eu queria que você colocasse suas perguntas, os temas que você gostaria que fossem tratados aqui e como é que está sendo para você vivenciar esse estudo bíblico, não é? Com essa profundidade e assim por diante, beleza? Além disso, coloque aqui, não é, a ativação do sininho para você receber as notificações. E você que não é inscrito, se inscreva e ative também o sininho para as notificações, beleza? Sem mais delongas, vamos ler este texto que diz assim: A quem vou comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e diziam: é um demônio que está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e diziam: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Bom, esse texto parece um pouco confuso, tá? Mas eu vou te explicar o que ele significa. Logo no início, Jesus então diz: a quem vou comparar esta geração? Aqui, pessoal, trata-se de uma expressão muito comum entre os rabinos judeus. Jesus então vai construir uma comparação partindo justamente da linguagem corrente no seu tempo, ok? E ele então, neste sentido, vai se posicionar como um rabi, como um rabino, como um mestre, como alguém que ensina. E aí ele usa o termo geração. O termo geração em grego é o termo gnea. E gnea aparece com conotação negativa dentro do Evangelho de Mateus. Exatamente. Isso nós encontramos no capítulo 12, versículos 39 a 42, capítulo 16, versículo 4, capítulo 17, versículo 17, capítulo 23, versículo 36 e no 24, 34. Então, Jesus aqui está já partindo com uma linguagem, não é, de certo modo, condenatória a estes que faziam parte daquela geração. E aí, diz assim, essa geração, é como crianças sentadas nas praças e a desafiarem-se mutuamente. Aqui, alguns autores vão falar que se trata o que vem a seguir de uma cantiga de criança daquela época que estava presente numa brincadeira, onde um grupo desafiava o outro. E aqui Jesus então usa essa imagem. E a imagem é justamente essa aqui. Não é o cântico. Diz assim, ó: nós tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Nesse sentido, o que Jesus quer dizer é justamente o seguinte: aquela geração não dança conforme a música, não entra na dinâmica do reino de Deus
trazido, inaugurado pelo Jesus Cristo, o Messias de Deus. Ou seja, a geração não quer vivenciar esta graça, não quer vivenciar, não é? Esta manifestação de Deus em Cristo Jesus. É um dado muito interessante aqui. E aí ele diz, não é? Ele diz: com efeito veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. O que é esse linguajar? Não comer nem beber. Trata-se da vida ascética de João Batista, que vivia no jejum, que vivia justamente, não é, como alguém que tinha uma vida austera, uma vida dura, sempre em penitência. E quando então Jesus diz, não é, que os daquela geração afirmavam que João Batista tinha um demônio, Jesus está fazendo referência aqui ao texto que está presente lá no Antigo Testamento, no capítulo 13, versículo de 1 a 11 de Deuteronômio, e no capítulo 18 de Deuteronômio, versículos de 9 a 20, onde se fala que se aparecer alguém como um falso profeta, este proclamar oráculos que não são verazes, este, portanto, deve ser morto. Ele deve sofrer a pena capital. Neste sentido, então, pessoal, aqui o que está ocorrendo é justamente uma acusação muito séria que Jesus está reproduzindo, não é? Porque esta vem justamente desta geração que não quer aceitar. Então significa nesse sentido que Deus mandou João Batista e eles não aceitam. E aí vem então o Filho do Homem, que come, que bebe. O que é esse comer e beber? Trata-se deste banquete presente no momento em que o Messias vem ao mundo. Então ele come, ele bebe, é o tempo messiânico, é o tempo da graça. E aquela geração condena dizendo, eis aí um glutão, eis aí um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, são pessoas realmente que, diante deste sinal, maior ainda que João, maior que o Batista, essas pessoas não aceitam, essas pessoas não se dobram. E aqui há um dado muito interessante. Aquilo que seria dado como alegria, olha só, o comer e o beber como manifestação messiânica deste banquete messiânico vai ser mal visto, vai ser condenado por esta geração. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o texto vai terminar de forma um tanto obscura, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. O que isso significa? Aqui trata-se justamente do fato de que a sabedoria de Deus é o próprio Jesus. Esse dado é muito interessante. Quando nós lemos alguns padres da igreja, eles vão fazer justamente essa leitura. Jesus é a sabedoria do Pai atuando no mundo. Alguns padres vão relacionar a sabedoria ao Espírito Santo, assim como está presente no próprio livro da sabedoria, que não está na Bíblia protestante, aliás. Então aqui o que está acontecendo? A sabedoria é justificada pelas obras que realiza. E aí, isso evoca para nós aquilo que é a própria estrutura literária e teológica do Evangelho de Mateus. Porque em Mateus nós temos uma divisão de 5 livros, além da introdução e além da finalização, da conclusão. E cada um desses 5 livros tem 2 partes. Uma parte na qual há uma fala, um ensinamento de Jesus, e uma parte na qual há um conjunto de ações de Jesus. Em outras palavras, Jesus ensina
e Jesus realiza aquilo que ele ensinou. E neste sentido, o texto está dizendo, a sabedoria, ou seja, Jesus, é justificada pelas obras. Então, Jesus é alguém que manifesta o reino de Deus, a vontade do Pai, pelas obras e pelas palavras. Percebe? Então é muito interessante isso. E isto dá base, portanto, para justamente mostrar que Jesus é o Messias. A pergunta que fica para nós desse evangelho é justamente a seguinte: nós estamos entrando na dinâmica do evangelho? Nós estamos dançando a música da palavra de Deus? Ou seja, entrando no jogo daquilo que é a revelação divina para nós, humanidade? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!